Fluminense está no G6, é o que a gente queria. Fluminense ganha a partida hoje. Mais uma vitória do Fluminense aqui no Maracanã. Estou aqui gravando isso aqui depois do jogo, né? Tudo apagado, não consegui gravar lá dentro hoje. Estou gravando aqui na parte de fora do Maracanã. Mas o que importa são esses 3 pontos. Então, vou pedir para você, tá? Nesse momento, deixa o like, se inscreve no canal que a gente vai rodar a vinheta. Quando voltar, a gente volta falando de tudo que aconteceu no Maracanã no jogo de hoje. Vamos lá começar a falar da partida de hoje. Eu vou primeiro falar da importância dessa vitória, né? Importante demais a gente conseguir chegar nesse G6 e agora segurar essa vaga. Ainda mais que o G6 virou um grande campeonato carioca, né? Numa disputa entre Fluminense, Botafogo, né? O Fluminense ultrapassou o Botafogo em número de vitórias agora, e o Vasco, que vem numa sequência de vitórias também, mas agora a gente abre 5 pontos do Vasco. Então, assim, temos uma gordura para queimar ali em relação ao time do Vasco, né? E por que é importante demais o G6? Porque a gente tem que focar na Libertadores. Eu sei que a gente fez uma festa esse ano querendo a Sul-Americana, mas o Fluminense não pode estar na Sul-Americana, né? A gente tem que brigar para estar na Libertadores, para jogar Libertadores. A gente ganhou a Libertadores há 2 anos atrás. Ano passado a gente chega às quartas de final e espero que ano que vem a gente consiga jogar, e para isso é manter o G6. Agora a gente tem um jogo importantíssimo contra o próprio Ceará no Castelão. O Ceará, assim, não é... Pô, Fio, mas o Ceará é uma vitória certa? Não é uma vitória certa. O Ceará é um bom mandante e um visitante ruim. E hoje se mostrou esse visitante ruim, mas com mérito do Fluminense. Sobre a partida, já vou falar dessa importância ali, né? Sobre a partida, uma boa partida do Fluminense, tá? Eu sei que vi no pós-jogo uma galera reclamando pra caramba da partida. Pra mim, o Fluminense, o primeiro tempo não conseguiu converter em finalizações o domínio que teve durante o seu primeiro tempo. A gente só tem uma finalização, que é o gol do René. Mas tem muitos lances com troca de passes boas, que é aquele errando o último passe, né? E aí eu acho que é muito mais uma falta de capacidade, às vezes, do ataque do Fluminense, que eu acho um ataque fraco, um ataque muito esforçado. Um ataque fraco é muito mais erro da diretoria, que não contrata centroavantes titulares para esse elenco, que não contrata mais um ponta para fazer a reposição do John Arias quando sai. Não acho o Serna horroroso, nem o Canóbio horroroso, para ter no elenco. Para ser titular absoluto, os dois... Eu entenderia se a gente tivesse um titular que desequilibra, como o John Arias, por exemplo, e um Serna ou o Canóbio do outro lado. Agora, ter os dois como titular absoluto, e a gente tem que se preocupar, porque tem que lembrar que na semifinal, que saíram as datas, né, você quinta e no domingo, assim que acaba o Brasileirão contra o Vasco, o primeiro jogo a gente não tem o Canóbio. Ele vai fazer o quê? A gente vai de Keno, que entrou hoje mal de novo? A gente vai de Lima? O moleque Riquelme não tem tanta minutagem, mas também quando entra não vem decidindo partidas, não vem jogando pra cacete, tem que ter mais minutagem. Mas eu acho que o que mais me preocupa no jogo de hoje e no momento do Fluminense é que a gente precisa ter um ataque mais efetivo. O nosso ataque não é efetivo. Em jogos que a gente domina como dominou hoje, não conseguiu ser efetivo e transformar isso em chances claras de gol, como a gente fez contra o Atlético Mineiro. Mas parece que o jogo contra o Atlético Mineiro, em questão de converter em finalizações claras, e em gols também, já que a gente fez 3 gols, passa muito mais por aquela noite pelo Atlético Mineiro, por ser um ponto fora da curva. Então, eu acho que se a gente tem que se preocupar com alguma coisa, é com o ataque do Fluminense. Até porque a parte defensiva do Fluminense é o 5º jogo como mandante, né? A gente fez o jogo contra o Botafogo, o jogo contra o Juventude, o jogo contra o Internacional e o jogo contra o Ceará. São 4 jogos? Estou esquecendo um jogo. O Atlético Mineiro. A gente fez 3, 5, 6, 7, 8 gols e não tomou nenhum gol. Então, assim, e os gols que a gente tomou até agora na era Zubeldia foram os 2 gols contra o Vasco. Eu não estou aqui menosprezando, estou falando só o que aconteceu. É uma finalização com azar nosso que desvia no Freitas, não é nem erro individual, e uma falha do Fábio. Contra o Mirassol, o Freitas entrega um gol também. Então, talvez, claro que ter falhas individuais faz parte de uma montagem de elenco, mas eu acho que é muito mais um problema de montagem de elenco do que um problema que passa pelo Zubeldia. O Zubeldia tem um aproveitamento com o jogo de hoje, nesses 8 jogos, de 67%. É um bom aproveitamento. O Zubeldia tem 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Acho que é isso. Eu não estiver errado, mas na minha cabeça esses são os números do Zubeldia. São números bons. Claro que não é um futebol encantador, mas é difícil pensar nesse futebol encantador. Agora eu vou ser o Renato Gaúcho jogando de 3 em 3 dias e com o elenco que ele tem na mão. E ainda mais que ele está fazendo o time não rodar. René, Hércules, Samuel Xavier e Lima jogaram os 8 jogos principalmente Hércules e René, que são titulares, eles jogaram as 8 partidas.
até agora do Zubeldia. Não ficaram de fora de nenhuma. E além do Fábio, né? O Fábio é goleiro, é a parte disso. Isso desgasta o jogador. Mas assim, gosto desse Zubeldia que bota o jogador para jogar até o limite. O Martinelli não pôde jogar o último jogo, ok, fazer o controle de carga. Mas eu quero ter um time titular, até porque meu elenco não é gigantesco para ficar rodando esse elenco. Me preocupa o jogo contra o Ceará lá, que a gente não vai ter o Acosta que estava pendurado e tomou o cartão amarelo hoje. E nem vai ter Bernal, né? Mas ainda bem que o Martinelli que estava pendurado conseguiu se manter sem tomar amarelo no jogo de hoje. Então a gente deve ir com o Martinelli, deve ir com o Hércules e deve ir com o Hércules sente um desconforto. O Zubeldia fala na coletiva, né? Tanto ele como o Canobi, mas devem ir para o jogo, segundo a coletiva do Zubeldia. E o Ganso ele diz que deve começar a poder jogar na semana que vem. Segundo os cálculos dele, diz que a parte da medicina ali do Fluminense é que tem que resolver isso, mas segundo os cálculos dele será semana que vem. Então, a gente deve de Lima titular. E a gente viu o Lima titular contra o Juventude, não foi o Lima que jogou bem. Então isso me preocupa. Não sei se teria uma outra opção. Aparentemente, eu olho esse elenco, tem o Lescano, mas é o Lescano que não joga, então não dá para eu criar nenhuma expectativa em cima do Lescano. E sobre os jogadores de hoje, que a gente precisa falar do René. O René, existe uma implicância da torcida do Fluminense, seja pelo histórico, talvez por jogo que ele jogou mal contra a gente em 23 ali pelo Internacional, o jogo lá do Beira-Rio, mas existe uma implicância onde botam o René, muitas vezes numa sacola, que assim, não cabe o René. A pessoa fala, não dá, enquanto o Fluminense tiver o Soteldo, o Keno e o René, calma aí, gente. Você pode até não ser fã do René, mas ele não tá na sacola do Soteldo e do Keno dessa temporada. E a partida do René hoje é uma partida de manual. O René não é pelo gol. O René, antes do gol, ele faz bons desarmes no primeiro tempo. Tem 2 carrinhos laterais que ele faz, um conseguindo lateral pra gente, que é excelente. No segundo tempo tem um lance que o Bernal erra. E ele vai botar o pé na bola dentro da área, senão ia ser uma finalização que podia acontecer um gol do Ceará. Tem um contra-ataque erro do Freitas, que ele mata a jogada tomando amarelo, que parece que é o mínimo, mas quantas vezes nessa temporada jogadores não fizeram a falta e a gente ficou puto por cabacice de jogador nosso. E aí ele fez a parte certa, tomou o amarelo. Então assim, hoje partida excelente do René. O time no geral hoje jogou bem, eu não vou entrar no mérito de cada jogador aqui, vou entrar em alguns. Acho que John Kennedy se movimenta muito bem, tem que continuar sendo titular, mas centroavante tem que chutar pro gol. Tem uma bola no primeiro tempo que para mim da arquibancada, eu não vi os melhores momentos, dava para ele finalizar e ele toma a decisão de não finalizar. E uma no segundo tempo que o Samuel Xavier lança para ele. Centroavante tem que bater em gol, pô. É complicado. A gente tem, o Zubeldia, na era Zubeldia, tem 11 gols. São 10 jogadores diferentes. Você pode pegar o ponto positivo, tá todo mundo finalizando. Imagina nossos atacantes. Então, assim, mas o John Kennedy titular, acho que o Cano nem entrou mal hoje na minutagem que entrou, faz uma finalização ali, uma ou 2 finalizações, uma eu lembro de cabeça ali, não joga mal, mas o titular é o John Kennedy. Até porque ele faz acontecer esse time mais. Porque o Serra não vive grande momento, o Canobi não vive grande momento. Então, assim, tem que ter a movimentação. E movimentação os 4 entregam. Então, é importante esse Fluminense. Acho que combina com o estilo de jogo do Zubeldia. E, mais uma vez, hoje teve muitos lances, umas boas tabelas que a gente errou no último passe, no último lance, entendeu? Então, acho que o John Kennedy tem que se titular, mas tem que acordar, tem que finalizar e tem que fazer gol. O centroavante precisa fazer gol para gerar essa expectativa, gerar confiança nele, né? Centroavante confiante é uma outra parada. Bernal entra muito mal hoje, e desculpa, Bernal. É uma passagem frustrante até agora o Fluminense. Fez o último jogo contra o Internacional, a gente elogiou. Aí hoje vai entrar no segundo tempo. Sim, o Bernal hoje, assim, ele errou quase tudo que ele tentou. Me irritou muito a partida do Bernal. Keno, de novo, entrou, finalizou a bola na lateral. É o Keno de 2025, é o Keno. E de resto, eu acho que é isso, cara. Parece que eu reclamei muito no final, mas eu achei uma boa partida do Fluminense. Achei o Fluminense que faz 1-0 e não é covarde. Porque uma coisa é segurar 1-0 recuando o time, decidindo parar de atacar, e não aconteceu isso. Tanto que a gente finaliza uma vez no primeiro tempo e 10 no segundo tempo, 11 para ser mais exato. Então, assim, é um time que tentou mais. Teve bola na trave no segundo tempo, teve quase gol, e não em nenhum momento tomou sufoco do Ceará. Tomou aquela pressão no final, mas saindo no contra-ataque também. Acho que foi uma boa partida do Fluminense. A partida não foi igual a do Internacional, mas foi muito mais próxima do Internacional do que 1-0 contra o Juventude. Enfim, estamos no G6, torcedor do Fluminense. Comemore, e agora a gente ganhar lá no Castelão domingo, para a gente continuar essa luta de fazer um bom Campeonato Brasileiro, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, tamo junto. Valeu!